Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal. E na gravação do vídeo de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante. Se eu fosse vocês, ficariam até o final, porque esse tema é muito importante, como eu já falei, ou porque nós ou sentimos esse tipo de situação, ou já fazemos com alguém, ou já fizemos com alguém esse tipo de situação, ou nós mesmos sentimos assim. O tema tem em si como acusação. Mas acusação não só no sentido de que a gente só não acusa o outro ou a gente é acusado, né? Nós vamos partir para um personagem bíblico, não só um. Aqui são 3 personagens bíblicos que já sofreu esse tipo de situação. Aqui primeiro é falado sobre José. José foi acusado injustamente por uma coisa que ele não fez, né? Isso trouxe para ele sérias consequências. José foi parar na prisão por uma coisa que ele não fez. Outro personagem bíblico que também sofreu a acusação foi Jó. Jó estava passando por um momento de grande dificuldade, de grande provação, e sem contar a dor que ele já estava sentindo, por estar sentindo culpa, né, dele próprio, já estar se acusando, ainda veio outros acusarem ele, falar que ele estava passando por aquilo por causa do pecado, né? E nem tudo, às vezes é porque a gente está passando por um problema, é que tem uma causa, né? Tem um motivo, é porque você está errando ou não. Mas os amigos de Jó o acusaram, né? Em vez de contribuir com ele ali e ajudar no momento que ele estava passando de dificuldade. E outro personagem também que foi injustamente acusado foi Jesus Cristo, a ponto de ir parar na cruz. Olha quantas consequências a acusação traz. Só que a acusação, além dela trazer essa consequência, o pior é quando nós mesmos nos acusamos, né? Nossa mente, às vezes, de tanto olhar do outro pra gente, de negatividade, de, de desumanidade, de você tá passando por um problema, vir a acusação do outro, você tá passando por isso porque você errou, por isso e por isso, com os pré-julgamentos. Você já está passando por suas próprias acusações, você próprio já está se acusando. Ainda vem os olhares, os pré-julgamentos, aí piora a sua situação, né? Então, que nós tenhamos a sensibilidade de alguém está passando por um problema, se você for luz, se você for para ser ali um ponto de apoio positivo para aquela pessoa, glória a Deus. Mas se for para você for lá para terminar de piorar a situação da pessoa, você até ore antes, né, para não piorar o que a pessoa já está passando, né? Porque a acusação traz sérias consequências. Quantas pessoas, né, tá passando por problemas, aí você vai lá e piora a situação para acusar aquela pessoa mais ainda, e ela faz o quê? Muitas pessoas cometem suicídio porque ela própria já não tá aguentando a dor dela própria, está se acusando, ainda vem as outras pessoas a acusar ela ainda mais. Então, é um assunto muito sério a gente pensar bastante sobre, porque se a gente estiver sendo, nossa mente mesmo estiver nos acusando, os outros vêm nos acusar, ou sobre, às vezes a gente tá acusando o outro com os nossos olhares, com as nossas maneiras de ser, a gente orar, vigiar nesse sentido e pedir a graça e a misericórdia de Deus para a gente ser ponto de apoio um para o outro e não piorar a situação, né, de que alguém já esteja lá. Mas se você estiver passando por isso, lembre-se que Deus, ele não te acusa. Deus, se você próprio estiver te acusando, se sentindo culpado por alguma coisa, Deus, ele não acusa você de nada. Muito pelo contrário, ele te traz luz, tanto é que os seus pensamentos não é mais importante do que os pensamentos de Deus para você, porque Deus diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, pensamentos de te dar um futuro, de te dar a esperança, de te dar uma qualidade de vida, de querer o melhor para você. Esses são os pensamentos de Deus para nós. Então, os nossos próprios pensamentos de negatividade, os pensamentos das outras pessoas, as nossas próprias acusações, as acusações das outras pessoas, elas não têm poder de determinar aquilo que Deus já falou sobre nós, que Deus já projetou sobre nós, sobre a declaração de vida que Deus já deu sobre nós. Então, que a gente pegue essa palavra, que o que importa é o que Deus já declarou sobre nós, não o que nós mesmos pensamos ou o que os outros pensam, né? Não a forma como nós mesmos muitas vezes nos acusamos ou a maneira como as outras pessoas nos acusam. Então,
Fiquem sempre com o que Deus já declarou sobre vocês. E quando vir um pensamento acusador de alguma coisa sobre você, você declara: eu sou amada, Deus já projetou para mim esperança, futuro. Então projeta coisas boas na sua mente e você vai vencer as suas acusações e as acusações dos outros.